Porque a gente tem notícia internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Rússia concordou em não fazer ataques à capital da Ucrânia, Kiev, durante uma semana nesse período de inverno. Os bombardeios, além de tirarem muitas vidas, deixam a cidade sem energia no momento em que a população enfrenta um frio intenso. E a questão é, esse acordo realmente vai ser respeitado? Quem vem explicar tudo isso para a gente, inclusive nesse frio intenso de Kiev, é o nosso correspondente Sérgio Uti, ao vivo, diretamente, portanto, de Kiev. Bom dia, imagino que boa tarde para você aí, Sérgio. Quais são as informações? E quantos graus está nesse momento? Bom, boa tarde para vocês. Para dar uma noção, eu estou literalmente num freezer. Se a gente levar em consideração que a temperatura de um freezer fica em torno de 15 negativos, a sensação térmica nesse momento aqui fora é de 16 graus negativos. Temperatura na casa dos 10 negativos, a gente vai chegar a 25 graus abaixo de zero nesse fim de semana. Sobre essa questão dessa trégua do setor de energia, o Kremlin já avisou essa manhã que não é bem assim. Donald Trump tinha dito ontem que conversou com Vladimir Putin e que acertou uma trégua de uma semana para grandes cidades da Ucrânia, para Kiev e para outras cidades. Esta manhã, o porta-voz do Kremlin já avisou o seguinte: o acordo, o pedido do Donald Trump foi para que isso acontecesse até domingo. Domingo, quando as temperaturas vão estar a 25 graus abaixo de zero aqui na capital ucraniana. O mesmo porta-voz do Kremlin não confirmou se o Kremlin aceitou ou não essa proposta. O que aconteceu nas últimas horas, os ataques continuaram, não aqui em Kiev, mas em outras partes do país. Pontos de infraestrutura de água e energia, de fato, não foram bombardeados desde a noite de ontem, mas vários pontos de logística da Ucrânia, não apenas militares, segundo o governo da Ucrânia, foram bombardeados nas últimas horas. Portanto, o grande ponto de interrogação, um deles, uma das perguntas já foi respondida, o Kremlin disse que não é uma semana, que é só até domingo, mas o Kremlin não disse se aceitou ou não. Isso a gente vai saber nas próximas horas. Sérgio, eu já te peço desculpas por ter te deixado esperando aí sob uma temperatura dessa de menos 15 graus. A gente não imaginava que estivesse tanto frio assim. Como é que a população, quais são os danos que a população tem quando falta energia, assim, por causa dos bombardeios, hein? Olha, tem uma crise humanitária sem precedentes aqui nessa cidade, Lúcio. Eu tive vários anos aqui durante o inverno e nunca passei por um inverno tão rigoroso quanto esse desse ano, com temperaturas aí com mais de 20 negativos, 25 negativos. E nesse momento, só aqui em Kiev, que é uma cidade de 3 milhões e meio de habitantes, tem mais de 600 mil pessoas sem energia e, portanto, sem aquecimento. Há toda uma estrutura montada para tentar socorrer essas pessoas, barracas com aquecimento montadas na frente de prédios, mas a situação é muito crítica porque eles não conseguem resolver o problema tão rapidamente quanto os problemas aparecem. Você anda pela cidade, tem muita gente, muitas lojas, muitas casas usando gerador, mas os geradores não estão preparados para funcionar por tanto tempo. É uma situação que já dura aí semanas. E o que essa cidade, o que as pessoas pedem nesse momento é que os ataques cessem na infraestrutura de energia, cessem de uma maneira geral, obviamente, mas o mais crítico nesse momento é para que as pessoas tenham aquecimento e tenham fornecimento de água. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas, não só aqui em Kiev, mas também em outras partes do país. Sérgio, abusando muito da sua boa vontade, porque é um luxo ter você aqui, coisa super rápida. A gente só queria entender qual que foi o desfecho daquelas reuniões iniciadas na semana passada, comandadas pelos Estados Unidos, mas com representantes de Rússia e Ucrânia. Teve algum avanço nas conversas para um cessar-fogo definitivo, para uma paz nessa relação? Olha só, ontem, inclusive, o presidente Volodymyr Zelensky disse que essa proposta de um cessar-fogo, pelo menos no setor de infraestrutura de energia, foi colocada pela Ucrânia nessa reunião dos Emirados Árabes. O presidente Donald Trump apresentou aquilo ali como se tivesse sido um pedido dele, né? A gente não sabe qual versão aí está
a mais correta. Essa conversa sobre um possível plano para a paz, um possível fim da guerra, o que pega nesse momento, a principal questão é a territorial. Isso não é segredo para ninguém. Mas a Ucrânia se recusa a entregar para os russos territórios que hoje os russos não têm sob seu poder, principalmente na região de Donetsk, que ali é a região conhecida como Donbass, formada por Donetsk e Luhansk. Naquela região, 25% mais ou menos desse estado de Donetsk não foram conquistados pelos russos, ainda estão sob controle ucraniano. E a Rússia não abre mão dessa parte do território, quer que os ucranianos entreguem para eles. Outra questão que pega, os ucranianos querem ter o controle da usina nuclear de Zaporizhia, que essa usina está sob controle dos russos desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022. O presidente Volodymyr Zelensky disse hoje, inclusive, aqui em Kiev, que não abre mão desses dois pontos. Que se eles precisarem, eles vão lutar para manter aquele pedaço de Donetsk, aquele pedaço que eles controlam, e também para restabelecer o controle na usina nuclear de Zaporizhia. E aí vem a questão das garantias de segurança oferecidas pelos Estados Unidos, que é outro ponto sensível nesse plano de paz. Essas garantias de segurança dos Estados Unidos estariam condicionadas, segundo reportou o Financial Times, segundo dizem algumas autoridades aqui na Ucrânia, estariam condicionadas ao fato da Ucrânia entregar parte desse território de Donetsk, algo que, segundo o governo da Ucrânia, está fora de questão. Portanto, esse é o grande problema aqui nesse momento. Sérgio Utti, falando direto da Ucrânia, na capital do país, Kiev. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. Obrigado a vocês.